Bom, pessoal, boa noite. Vamos entender o seguinte: depois do jogo de ontem do Fluminense, né, diante do Santos, na Vila Belmiro, o Fluminense de virada histórica 3-2 do time de Neymar. Lembrando que esse jogo estava ruim para o Fluminense enfrentar o Santos na sua casa, de alguns acontecimentos que veio há 15 dias atrás, onde teve protesto da torcida, adiamento de jogos, Fluminense perdeu na Libertadores, enfim. Então, lembrando a todos vocês tricolores que o nosso elenco continua forte, o elenco é forte. Mas acontece que quando o elenco é forte, tem que ter um jogador que seja diferenciado, um jogador que saiba fazer gols nas horas corretas, nas horas certas, tá certo? Nas horas improváveis, ele seja lá e defina para o Fluminense a vitória. Ou seja, um desequilíbrio. É aquele jogador que vai se desequilibrar. Mesmo com o elenco fortalecido, que o Fluminense continua tendo ainda, mas precisa de um jogador, 2 ou 3, que seja na hora do pega para capar e desequilibra a partida. É isso que eu penso. Tá bom? Aí você tem Castilho, jogou bem. JK, quando entrou, fez o gol da vitória. Um oportunismo. Isso é muito bom para o Fluminense. Castilho, aquele centroavante de área que sabe cabecear, que sabe se movimentar, e foi um jogador preponderante, essencial para o Fluminense. Tá bom? E outra coisa, o lateral Guga foi ontem um dos melhores jogadores na sua posição. Ontem ele resolveu jogar mesmo para valer. A gente precisa de um lateral. Se o Guga prestar atenção, quando ele for para a linha de fundo, cruzar da mesma forma que ele cruzou para o segundo gol do Fluminense, gol do Castilho. Então, Guga, preste atenção. Toda vez que você manda para a direita, você tem que cruzar daquele jeito, com precisão na cabeça dos nossos atacantes. É isso que ele precisa, tanto na direita também como na esquerda também. Tá certo? O Arana ficou um pouquinho mais recuado, mas vamos dizer assim, o Arana não subiu muito, porque também estava esperando também um pouco da marcação do lado direito, porque caía muito do lado do Freitas também. Bom, então eu só quero dizer para você o seguinte, turma tricolor: o Fluminense, se tiver mais um jogador que desequilibre na partida, vai melhorar sensivelmente, porque o elenco está forte. Agora, o meio campo também tem que jogar muita bola. E para mim, o meio campo é que vem jogando há muito tempo: Martinelli, Hércules e Lúcio Costa. Infelizmente, o Lúcio Costa sofreu aquela lesão diante do Flamengo. Então, ficou só o Hércules, tá bom? Martinelli não jogou e entrou o Bernal. Bernal, para mim, como volante, não dá, pessoal. Ele erra muitas bolas, tá certo? Deixa a desejar no seu posicionamento como primeiro volante, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte comigo, pessoal: o conjunto faz o todo, e o todo é o coletivo, e o coletivo está coeso. É isso que eu disse em termos para o Fluminense. O Fluminense perdeu isso em alguns jogos passados, porque o Zubeldia, na sua cabeça, ele colocou alguns jogadores de ponta no banco. Não pode deixar o Savarino naquele jogo contra o Flamengo no banco. Não pode deixar alguns jogadores que se destacam no banco. Não pode deixar também dos jogadores da base jogarem também. Tem que atuar também os jogadores da base, aqueles que são referência da base, para jogar. Isso é importante, porque você perde uma peça, mas também recompensa com outra peça, colocando ali aquela engrenagem para suprir a necessidade de outro jogador. Foi isso que eu estou vendo isso aí. Então, para as próximas partidas, você tem um pouco mais de inteligência e coloca o seu melhor elenco. Elenco você tem, então coloca as peças corretas. Outra coisa que eu quero aqui fazer críticas a você é só um detalhe, pessoal. Zubeldia, preste atenção. Você tem um zagueiro que ainda não estreou. Vai estrear agora quinta-feira contra o Operário, lá do Paraná, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Coloca para jogar, pessoal. A gente precisa saber como ele vai atuar, como vai ser o seu desempenho. Então, Zubeldia, está na hora de você
colocar isso aí. Você colocou já o Riquelme Felipe para jogar ontem contra o Santos, ele foi bem, tá certo? Agora vamos deixar aqueles medalhões, me desculpa o Ganso, mas o Ganso não dá mais, pessoal. O Ganso tem que entrar só quando não tiver mais alguém machucado e botar o Ganso para jogar. Savarino é titular absoluto, enfim, vai voltar o Martinelli no próximo jogo, e aí você já sabe qual é a escalação. Outra coisa, esquerda, René ou Arana? Guga ou Samuel Xavier? Tá bom? Vamos fazer um questionamento sobre isso. E outra coisa, colocar Julian William para estrear. Tá bom, Zebedinho? Tá ok? Eu te peço só isso, para a gente ter mais elenco forte no coletivo e uma peça que desequilibre lá na frente. Tá bom? Tá ok? Foi isso que aconteceu contra o jogo contra o Santos, porque no começo do jogo estava horrível de se ver. Otávio não dá mais também. Esse aí você pode emprestar ou vender, não dá mais. Mostrou que é inoperante para o Fluminense. Tá ok? Ok? Isso aqui é minha opinião do que eu vi do jogo, de posso vir pela frente. Tá bom? Então vamos aqui só voltar as atenções para o jogo contra o Operário, primeiro jogo da Copa do Brasil, que faça um bom jogo, um desempenho e traga o resultado para o Maracanã na próxima semana, tá bom? Dá um like, compartilha, faça sua inscrição totalmente gratuita, tá bom? Faça seu comentário, pessoal. É importante aqui para fortalecer o canal do Francisco Beto, o professor Tricolor. Tamo junto.